Para quem não me conhece, eu sou Andréia Pereira, uma das sócias da OA Investimentos, responsável pela parte de comunicação e marketing. E a gente dando prosseguimento a esse projeto Call com Gestor, que a gente começou lá no começo da quarentena, e vem desde desse momento fazendo lives semanalmente com gestores, com assets, com economistas. Hoje a gente está trazendo a Raquel de Sá, que é analista de macroeconomia da XP Investimentos, com um currículo que eu vou tentar fazer um resumo aqui, que o teu currículo é enorme, né? Eu já falei para diminuir esse currículo, porque botaram todas as coisas. Eu falo, gente, as pessoas vão achar que eu tô querendo aparecer aqui. Não, mas o teu currículo é maravilhoso. Vou fazer só um resuminho aqui. Mestre em Economia Política Internacional pela London School of Economics, mestrando em Economia pelo IDP, graduada na PUC São Paulo, atuou como economista sênior do governo do Reino Unido no Brasil. Foi um resumo mesmo, Raquel, que tinha mais coisa lá. Perfeito. Vai estar dividindo aqui comigo esse bate-papo o Henrique Bosquat, que é nosso head de produtos. Então, vou passar a palavra a ele para se apresentar, para falar rapidamente, e depois a gente começa nosso bate-papo. Abro para você também se apresentar um pouco, Raquel, falar um pouco de você. Henrique. Vamos lá, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, em especial aqui Raquel de Sá, que representa uma equipe de muita qualificação da XP Investimentos. A gente vai pedir aqui para Raquel complementar a apresentação e, ao mesmo tempo, falar um pouquinho da área, da estrutura, como é que vocês têm a subdivisão de tarefas e iniciar o bate-bola daqui a pouquinho. Perfeito. Bom, se você, eu posso falar então um pouquinho da equipe? Pode, claro. Combinado. Bom, gente, obrigada pelo convite. É ótimo estar aqui com vocês. Espero que eu consiga trazer, enfim, informações aqui que sejam úteis para vocês, para os seus clientes, que ajudem aqui nessa tomada de decisão nesse momento tão difícil, né? Eu brinco que eu não sei quando que não é um momento difícil, né, no Brasil, mas seguimos. Acho que guerreiros, a gente fala que analista nunca morre de tédio no Brasil, né? Bom, a nossa equipe aqui na XP, a gente é uma equipe bem enxuta de economia, né? Então, eu faço parte da equipe de economia, eu sou analista de macroeconomia. A equipe de economia fica dentro da equipe de research, então toda a parte de geração de conteúdo, a gente fica ali junto, né? Fica a equipe de estratégia, a equipe, toda a equipe de equities que olha para os setores especificamente, né? E ali a gente que olha para a economia, o nosso economista-chefe é o Caio Megali, ele entrou aqui para a XP há mais ou menos um mês, e temos mais 2 economistas ali que compõem a equipe. E, bom, a ideia, o nosso papel é basicamente trazer, assim, essa visão econômica para todas as áreas da XP ali que precisarem, então, para ter essa visão coordenada, então, seja aqui com os nossos parceiros, né, escritórios, seja com as nossas áreas ali internas, né, as áreas de corporate banking, a área de private, enfim, todas as áreas a gente fornece ali a informação da nossa conjuntura e a nossa visão econômica. Perfeito, Raquel, super obrigada. Vamos começar nosso bate-papo contextualizando um pouco o momento que a gente está vivendo, mas buscando uma análise olhando para frente, né, olhando para 2021, que é o tema do nosso bate-papo aqui, o cenário para 2021. A gente está vivenciando uma das maiores crises da história, que começou com a pandemia do Covid-19 e as suas decorrências com recessão global, redução de PIB, elevação de desemprego, endividamento público também elevado. Como é que a equipe econômica da XP está vendo esse momento e a condução dos governos e dos bancos centrais até esse momento? Olha, olhando para a economia global, né, o que a gente vê é muito difícil falar de 2021 sem falar desse ano, né, obviamente, porque, lógico, a gente não vou contar aqui, né, a história toda, mas a gente sabe que a gente está num ano muito atípico, né, um ano de uma pandemia, e essa crise, eu sei que todas as crises, parece que sempre os economistas falam que é uma crise sem precedentes, mas essa realmente é uma crise sem precedentes a nível global, porque a gente está falando de uma crise que ela causou uma paralisação da economia global,
né? Parou, tudo parou. Né? Então, não foi que, por exemplo, se a gente comparar com a crise de 2008, né, que foi uma crise que nasceu no mercado financeiro, né, foi uma crise que foi, assim, o coração da crise foi ali no mercado financeiro, né, no coração do mercado financeiro do mundo, né, ali nos Estados Unidos, e foi uma crise muito baseada ali vamos dizer, over-leveraging, né, ali na alavancagem excessiva ali de instituições, de famílias, de produtos, enfim, tem muitas causas ali por trás, mas foi uma crise totalmente financeira que acabou tendo efeitos sobre a economia real. Agora, a gente está completamente no contrário, né? A gente está com uma crise totalmente da economia real, ou seja, é uma crise de uma pandemia que fez tudo fechar, né? E a economia real acabou, né, tendo um efeito ali no mercado financeiro. Então, foi o caminho contrário, né? E é por isso que a gente também não vê esse colapso, eu acho que nem se fala mais agora, né? Não se fala mais, se falava muito no começo, ali em março, abril, né? De colapso, de quebradeira, de quebra-quebra de bancos, de quebra-quebra de empresas. E um dos motivos, né, na verdade, os principais motivos pelos quais não se fala mais disso e que a gente não viu isso ocorrer, é porque os governos, no geral, ao redor do mundo, reagiram de uma maneira muito rápida. Então, o nosso estrategista global, lá em março, né, trouxe isso, e eu estou repetindo isso até o final do ano, porque eu achei que foi muito bacana a maneira que ele explicou. Porque o que ele falou? Ele falou, olha, essa crise, ela não é um fair game, né? Então, não é a mesma coisa se você olhar a crise que foi em 2008, que tinha culpados claros. Então, você tinha um culpado, você tinha os reguladores que tinham sido lenientes, você tinha as famílias que tinham se alavancado muito, você tinha as instituições financeiras que estavam alavancadas, você tinha, enfim, você tinha o próprio Fed, né, na época, que, enfim, se tinha toda essa discussão, se tinha que ter deixado a taxa de juros tão baixa por tanto tempo, etc., mas, né, você tinha ali, né, aqueles a quem apontar o dedo. Então, como você tinha aqueles culpados claros, você tinha um problema de risco moral muito grande, né? O que acontece se você socorrer uma empresa, se você socorrer um banco? Você pode criar um problema de risco moral. Hoje, na crise atual, não tem esse problema de risco moral. Não é culpa de ninguém, it's not a fair game, não é culpa de ninguém que a gente foi, né, o mundo foi, enfim, a gente chegou aí chegou um vírus que atacou todo mundo, né? Pegou o mundo inteiro de surpresa da mesma maneira, né? E aí os governos falaram, bom, se existe algum momento para ter uma política contracíclica, esse momento é agora, né? Então, se a política contracíclica tem que existir, né? O que é uma política contracíclica? É quando os governantes, né, o governo, tanto via política fiscal quanto política monetária, faz uma política para tentar reverter um ciclo de queda. Então, você tem um ciclo de queda, esse ciclo quer ser revertido, então você tem um esforço ali para reverter esse ciclo, e isso é feito via políticas monetárias e fiscais expansionistas, né? Então, claro, há todas as consequências dessas políticas contracíclicas, né, ou anticíclicas, mas se há um momento, então tem toda uma discussão se você precisa, né, implementá-las ou não, mas se basicamente o mundo inteiro chegou ao consenso, precisa haver políticas contracíclicas, né? Precisa, todos os governos de mais fiscalistas, menos fiscalistas, com mais ou menos espaço fiscal, todo mundo fez, né, lançou mão de políticas contracíclicas. Então, o que a gente vê, assim, qual que é a nossa visão disso? É uma visão positiva, que isso, na verdade, foi o que tinha que ser feito no mundo, né? Ainda bem que isso foi feito, porque senão a economia poderia ir para É lógico que isso tem consequências, né? Tem consequências de aumento do endividamento, todos os países. É lógico que os emergentes sofrem mais do que os desenvolvidos nesse sentido, porque eles têm menos credibilidade, eles têm menos espaço fiscal, e o Brasil se encaixa aí, né? Mas, de qualquer maneira, a alternativa era pior. Mas é lógico que aí você pode entrar numa discussão de existe um limite, qual que era o tamanho, qual que é o tamanho do pacote que cada país deveria ter feito. Isso vai ser muito difícil de saber, né? Porque a gente não vai ter um contrafactual, não vai haver um outro Brasil que não fez nenhuma política contracíclica para depois a gente testar, comparar os dois e ver o que deu, né? Mas basicamente essa é a nossa visão sobre a atuação, né, dos governos no mundo todo. E a nossa visão é que, assim, principalmente nas economias desenvolvidas aí, o recado está muito claro, né? Na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, né, ali olhando para o Japão, que os bancos centrais, né,
vão fazer o que tiver que ser feito, né? Basicamente quase um cheque em branco ali, né? Vamos continuar comprando ativos, vamos continuar com taxas de juros baixas, até a gente ver que a economia está respondendo. Perfeito. Bom, excelente. Vamos pegar aqui um pouco de mercado norte-americano. Você citou na tua primeira resposta Estados Unidos algumas vezes. A gente está caminhando para um fim de um processo eleitoral nos Estados Unidos. A XP cobre as eleições americanas há mais de um ano. E quais são as principais diferenças entre as prováveis políticas econômicas dos democratas e dos republicanos? Como a XP vê o favoritismo do Biden e quais as chances ou possibilidades do Trump virar o jogo? Olha, a gente está seguindo aqui as eleições bem de perto, né, há um tempo. Eu costumo dizer que esse ano seria o ano eleitoral, né, o ano das eleições do Trump, né, se o Trump ou não, até que chegou o coronavírus, daí virou o ano do coronavírus, daí o ano do coronavírus e das eleições, aí virou o ano da crise fiscal no Brasil e da pandemia e das eleições, enfim, é tudo acontecendo ao mesmo tempo, né, então todos os holofotes estariam só nas eleições se a gente não tivesse a pandemia e se o Trump não tivesse pegado o Covid, enfim, tudo aconteceu junto, né, foi assim, vamos todo mundo junto, né, basicamente ali a tempestade perfeita. O que a gente vê, né? Se não fosse a pandemia, e essa é uma outra questão, né? A pandemia teve uma grande influência sobre o cenário eleitoral americano. Por quê? Por alguns motivos, né? Então, o cenário eleitoral, se a gente perguntasse, se você me perguntasse em janeiro, era tipo, cenário base, Trump ganha, né? Reeleição do Trump popular, a economia tá indo bem, né? Quando a gente olha para o ano passado, o que a gente via? A gente via os Estados Unidos, as economias desenvolvidas, a gente ainda falava recuperação, né? Elas ainda estavam se recuperando da crise de 2008, né? Uhum. Então, estava recuperando ainda, a trancos e barrancos, mas os Estados Unidos estavam em um período de crescimento muito positivo, né? Que foi ali embalado por diversas políticas econômicas do Obama, né? E aí, quando o Trump entrou, muitas das políticas, acho que tiveram duas coisas, né? Muitas das políticas, elas deram certo por estar numa base sólida, né? Das quais elas partiram, e algumas não, porque elas não foram feitas, né? Então, por exemplo, o total, assim, o aumento de tarifas, né, para todos os países, sair de todos os acordos, que seriam uma catástrofe para os Estados Unidos, não foi isso que aconteceu, né? Ele reeditou alguns acordos ali, por exemplo, o NAFTA, mas o acordo continua existindo, né? A gente teve ali aumento de tarifas contra a China, mas ao mesmo tempo teve negociação com a China para fechar um acordo comercial, então não foi, grande parte ali das promessas eleitorais não foram levadas a cabo, e isso foi bom, né? Porque se fossem todas, os Estados Unidos estariam em outro lugar nesse momento, né? Em outra situação. Só que aí o que aconteceu é que veio a pandemia ela traz dois lados, né? Um deles é o de saúde pública, e que nos Estados Unidos é um debate muito importante, porque aqui no Brasil, todo mundo fala, é lógico, você tem aqueles candidatos que podem dar mais atenção à saúde ou menos, mas saúde é meio que ninguém no Brasil vai falar, não vamos, né, não vamos investir na saúde, não é uma prioridade, né? Ninguém no Brasil vai falar isso. Porque, e um dos motivos é que a gente tem o SUS, né? Ninguém, em sua consciência, nenhum político vai falar, não, eu vou acabar com o SUS. O cara nunca vai ganhar a eleição. E nos Estados Unidos, o debate não existe o SUS, né? Eles têm ali o Obamacare, que ele enfim, é contestável ali, porque ele não é aquele sistema universal e tal, como a gente tem no Brasil, que existe há muitos anos, e etc. É um sistema que tem suas falhas e muitas pessoas acreditam que não adianta, que é dinheiro delas que está indo, né, para pagar gente que não merece e tudo mais. Então, aquelas pessoas... Então, ainda existem as pessoas que não apoiam, né, e são muitas. E o Trump, ele tinha essa bandeira de, não, então vai ser tudo iniciativa privada, mas vai funcionar e tudo mais. Tanto que o Trump tá com o Obamacare, só não acabou, né? Todo o sistema de saúde ali só não acabou porque está parada na Supreme Court, né? Tem uma ação do Trump contra dizendo que isso é inconstitucional e tudo mais. Porque como que funciona nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, ou você tem, se você é empregado, você tem um sistema de coparticipação, né? Você é empregado formal. Se você é informal, você não tem. E aí, aí você tem dois sistemas, né? Um que é para as pessoas abaixo de
de certa renda, que é o Obamacare, e aí você tem outro que eu esqueci o nome, que é para pessoas mais velhas, para idosos. Só que você tem um limbo muito grande, né? E aí, essa questão da saúde, ela começou a chamar muita atenção na pandemia, né? Porque aí você teve pessoas que precisaram de cuidados, que queriam fazer exames, e assim, isso vai não a pessoa lembra daquilo, né? Lembra daquele debate, porque não é que nem no Brasil, que todo mundo tem direito ao médico, então se a pessoa vai lá, ela não é atendida, ou não tem o médico, é diferente, né? O americano, ele não está acostumado a ir no médico, ele não vai com frequência ao médico, tudo aquilo às vezes até vai embora da cabeça dele se ele não ficou doente, se ele não passou por esse problema. E a pandemia trouxe isso à tona. Daí, gente, eu moro muito perto do aeroporto, passam muitos aviões aqui, às vezes parece que ele está dentro da minha casa. Bom, e aí teve essa questão da saúde pública. E aí tem uma questão que é muito importante, que é a economia, né? Então, o teve como ele chama? Um marqueteiro, né, da campanha do Bill Clinton, que ele falou uma frase que eu gosto muito, que é a economia estúpida, né? Is the economy stupid? Por quê? Porque, no fundo, os eleitores se importam com a economia. Eles se importam com a economia, eles querem saber, na verdade, assim, não é que eles vão olhar o PIB, né, vão olhar lá a medida de arrecadação, não, eles sentem no bolso, eles sentem se eles têm emprego, eles sentem se está indo bem a economia, ou seja, se ele está podendo gastar ou não, né, ainda mais no mercado de trabalho tão flexível como o dos Estados Unidos, em que a cada sinal de crise você tem o desemprego muito alto, aí volta tudo, é um mercado de trabalho muito, muito flexível, que é o que a gente está vendo que está acontecendo agora, né, com o mercado de trabalho americano. Chegou a bater 14, a taxa de desemprego já está em 8, né, 7,9. Então, isso bateu muito forte, né? E a própria gestão da pandemia pelo lado do Trump, muita gente achou que foi irresponsável e não apoiou, mesmo entre os republicanos. Então, isso acabou levando a popularidade, assim, a virar o jogo das eleições. E aí o Biden foi crescendo, né? O Bernie Sanders, que era um candidato muito menos moderado, muito mais radical, que era um candidato que, em uma eleição contra o Trump, dificilmente ele ia ter votos de indecisos. Ninguém está indeciso se vota no Trump e vota no Bernie Sanders, né? São dois extremos. O Joe Biden é ex-vice-presidente, né? Ele era vice-presidente do Obama, né? Que foi um candidato muito moderado, né? Então, a gente... tudo isso entrou em jogo, acabou que o candidato democrata não foi o Bernie Sanders, foi o Joe Biden, que estava muito fraco no começo, e agora a gente tem um cenário eleitoral que o Joe Biden está com 9,4, né, 9,4 pontos percentuais acima do Trump, né? Então existe uma grande probabilidade dele ganhar. O nosso cenário base é de vitória do Joe Biden, mas a gente tem ali é o nosso cenário base, 40% de chance, mas tem 35% de chance de o Trump virar. Então, a gente acha que, assim, nada é impossível, não porque muita gente pergunta, mas as eleições, essas pesquisas, né, são horríveis, nunca acertam. Não é bem isso, é que as coisas mudam muito rápido. Nos Estados Unidos tem muitas pesquisas, né? E, além de tudo, a gente tem um sistema muito diferente nos Estados Unidos. Não é um sistema em que você ganha pelo voto, pela maioria, né? Não é um sistema... majoritário, né? São votações indiretas e ganha quem tem o maior voto dos delegados. Então, mesmo na última eleição, o próprio Trump, a Hillary Clinton teve mais votos do que ele no voto popular, assim, no voto majoritário. Mas ele ganhou mais delegados. E por isso que importa onde você ganha. Então, isso começa... A pandemia mexeu muito aí. Porque, assim, e aí a Flórida era um estado que o coronavírus não tinha pegado muito. Aí a segunda onda veio muito forte. Aí as pessoas começaram a sentir na pele aquilo. Começaram a sentir o problema tanto da saúde quanto da economia. Começaram a se virar contra quem estava no poder, que era o Trump. Então, a gente tem todo esse jogo, né, que por hora a gente vê a chance grande do Joe Biden ganhar, mas ainda, nosso cenário base ainda é de vitória dos republicanos no Senado, né, porque a gente não pode esquecer que também tem eleições do Congresso, então são eleições de presidente, né, os nossos deputados, né, seriam os deputados federais e senadores. É bem parecido o sistema americano com o nosso, né, na verdade o nosso é com o deles. E aí também tem eleições e com o Senado republicano a chance de
de medidas mais extremistas, como subir imposto de empresas, subir impostos da população mais rica, tributar mais lucros e dividendos e tudo mais, isso perde um pouco a força, porque você sabe, todo mundo sabe que tem que passar pelas duas casas. Então, você, pelo menos no curto prazo, não tem essa, não, vai subir, vai entrar, vai subir impostos. Isso se os democratas ganharem também o Senado. O que a gente não descarta, mas não é o nosso cenário básico. Perfeito. Deixa eu aproveitar um pouco, você falou um pouco a respeito da segunda onda na Califórnia, deixa eu aproveitar um pouco também a sua experiência com a Europa, você já trabalhou para o governo britânico, queria que você falasse qual a expectativa de vocês em relação como os governos estão se preparando para gerenciar uma segunda onda na Europa e, ao mesmo tempo, pegar um gancho para a gente falar um pouco sobre Brexit, né? Você falou lá no começo que seria o ano da eleição americana, acabou sendo o ano do Covid. Outra coisa que a gente esqueceu completamente foi o Brexit. Foi o Brexit, totalmente. Eu queria que pegasse esses 2 pontinhos. Não, perfeito. Parte de que a gente esqueceu do Brexit era porque ele já tinha que ter acontecido, né? Inteiramente. Aí eles foram empurrando com a barriga. Mas o que, assim, falando um pouco da onda de contágio, né? A gente não, assim, a gente está vendo, né? Países que a segunda onda está sendo mais forte que a primeira, né? A França, a própria Espanha não está sendo mais forte no país, mas em algumas cidades, sim, em algumas regiões, né? Mas a gente não vê os países entrando em isolamento social, lockdown, como foi antes, né? Por quê? Porque já machucou muito a economia, né? E o que acontece, não só isso, né? Não só tipo, vai quebrar a economia, mas porque pela caracterização dessa segunda onda, por hora, o que a gente tem visto é uma segunda onda, que ela tem muito menos mortes, né? Muito menos mortes. Se você olha a curva de mortes, né? A curva de contágio já tá assim de novo. A curva de mortes ainda tá assim, ainda tá no flat, né? Tem um pico e foi caindo. Isso é uma confluência de fatores que a gente só vai saber daqui muito tempo, né? Daqui a alguns anos, o que realmente ocasionou. Mas tem algumas coisas que já são bons indícios, né? O primeiro é a evolução do próprio protocolo médico, né? Então, hoje é engraçado, porque hoje eu tive ali, estava aqui conversando com os meus familiares sobre um caso de uma pessoa conhecida. Eu falei, não, o protocolo médico tal. A gente tem um protocolo médico, né? Uhum. É muito claro o que você tem que fazer. Não, olha, se você viu uma pessoa... Outro avião. Eu falo que o avião é ótimo, gente. O avião é sinal da economia bombando. Exato. Por muito tempo eu não ouvi avião. Então, tem um protocolo médico claro, né? Os hospitais já estão totalmente separados. Você vai fazer exame, você vai num lugar fora, não sei o quê. Tudo, gente, até o uso da própria máscara, né? Uhum. Isso, assim, quando se confirmou que o vírus era um vírus que se propagava por gotículas, ou seja, para você pegar de fato numa superfície, só se a pessoa, tipo, tossiu ali, deu 2 segundos, você fez assim, e aí passou no rosto, que não é impossível, mas assim, a máscara, ela ajuda muito, porque se o contato é esse, né, da saliva mesmo, a máscara ajuda demais, né? Então, tudo isso, todos esses protocolos, e até o protocolo social mesmo, das pessoas entenderem mais e terem mais consciência, já ajudou muito. E aí tem o fato de que a população, como parte desse protocolo, boa parte da população de risco não está sendo infectada, né? Muito porque eles continuam em isolamento social, né? Quem aqui não conhece uma pessoa de idade que está isolada em alguma cidade do interior, ou, né, em algum lugar que a pessoa fique em casa e tenha ali os cuidados que ela possa, porque todo mundo já entendeu quem é risco, né? Já entendeu que criança não é risco, mas que idosos são risco, né? Então, tudo isso já evoluiu muito. Então, quando a gente vê a idade também das pessoas que estão sendo infectadas, são pessoas muito mais novas, né? Uhum. Então, assim, pessoas mais novas, hospitalização mais baixa, mortes menores, né? Então, tudo isso tá fazendo com que seja, assim, torne-se cada vez mais improvável que tenha uma segunda onda de lockdown e isolamento, né? Então, não é só pela economia, mas é pelo fato de que, assim, todas essas, com toda essa nova característica, por que os países fecharam, né? É lógico, a gente gosta de pensar que é porque vamos salvar vidas e tal, e é lógico que é, mas no fundo do fundo, essa foi uma decisão tomada pelos governos para você não ter um esgotamento, né, da rede de saúde, né? Para você não colapsar as redes de saúde, porque como é uma doença que ela tem um ciclo longo, né, as pessoas têm que ficar no hospital, você tem que ficar no hospital por volta de uma semana, né, no mínimo, você ocupa muitos leitos.
E aí, mesmo a Alemanha, que é o país que tem o maior número de leitos per capita, não ia dar, né, se continuasse naquela trajetória ascendente, né? Por isso que a gente viu aquelas cenas horrorosas na Itália, né, no começo do ano. Porque esse era o colapso do sistema de saúde. Então, os países evitaram esse colapso. Com agora a caracterização do que a gente está vendo da doença, é muito difícil a gente ver medidas de lockdown dessa maneira, né? O que a gente está vendo são medidas, o que aconteceu no Reino Unido, né? Todo mundo falou tanto, e no fim o que aconteceu foi, bares fecham às 10, é obrigatório usar máscara no táxi, sabe? Umas coisas assim que devia ser óbvio, né? Mas que não estava sendo implementado. Muitos países saíram do 8 para 80, né? Tipo, ninguém sai, para todo mundo sai e faz o que você quiser. Então, assim, o que a gente vê muito mais uma volta para onde, por exemplo, o Brasil está agora, do que uma volta para um lockdown, né? Por todos esses motivos. E aí, falando um pouco de Brexit, né? A gente, assim, o Brexit é uma fonte de incerteza, né? Para quem não está acompanhando muito, né, o que está acontecendo é que o Reino Unido saiu da União Europeia o ano passado, assinou, está saído, né, da União Europeia, do bloco político, mas ele não saiu do mercado comum europeu. Então, o Reino Unido ainda faz parte da união ali, do Trade Agreement, né? Então, ele tem todos os acordos que a União Europeia faz parte, ele ainda goza dos benefícios e tudo mais, e a economia do Reino Unido faz parte da União Europeia desde que a União Europeia existe, né? Então, a economia do Reino Unido é totalmente ligada à economia da Europa, né? E existem até leis de aduaneiras, etc., que nem existem no regramento britânico, porque elas não existiam antes, porque faz tanto tempo que eles estão na União Europeia que eles não têm essas leis. Então, toda essa transição demora muito. E esse acordo que eles não acordam é o acordo comercial. E qual que é o grande problema ali no meio, né? A questão da Irlanda, né? Por quê? E tem sido a questão da Irlanda desde o começo. Por quê? Porque hoje a gente tem a Irlanda do Norte, que faz parte do Reino Unido, e a República da Irlanda, que agora faz parte da Europa, né? E aí existe, enfim, as duas Irlandas, né, viviam em guerra, até que foi assinado um tratado de paz, né, na década de 90, em que foi decidido que as duas nações concordaram que não fariam uma fronteira física entre os países, né? E aí o que acontece? Não existe uma fronteira física hoje, são países diferentes, um faz parte do Reino Unido e o outro é uma república independente. Se a República da Irlanda fizer parte da União Europeia, né, como é o caso, o que eles acordaram no ano passado, né, no agreement político? Beleza, vai ser dois países diferentes, mas a fronteira física, então quando você tiver que fazer sua aduana, etc., vai ser no mar entre a Irlanda do Norte e a Inglaterra, né, a ilha, a Grã-Bretanha, né, a ilhazinha ali. Então, não vai ter uma divisão física ali entre as Irlandas. E aí, o parlamento britânico, né, com o apoio do Boris Johnson e, enfim, do partido ali conservador, eles aprovaram uma lei de que vão separar, vão fazer uma fronteira física. E aí começou toda a confusão Começou a briga toda de novo, os europeus falando que eles tinham quebrado um tratado internacional e que desse jeito não dava, que eles não iam fazer acordo nenhum. Então, assim, o acordo comercial ainda não existe. Então, ainda existe o risco, a gente está aqui em 8 de outubro, e existe o risco do Reino Unido sair da União Europeia sem nenhum acordo comercial. O que, com certeza, vai ser um ponto aí de volatilidade, vai ser muito ruim para a economia britânica, muito ruim para a economia europeia também e trazer volatilidade aos mercados. Então, tipo, não é bom para ninguém. Mas esse risco continua aí no radar. O lado bom, né, que eu não sei se a gente pode chamar de lado bom, é que esse ano está com tanta volatilidade que esse é tipo mais uma volatilidade. Então, não é capaz de nem causar tanta volatilidade. Passar desapercebida. A ponto de afetar o Brasil. Vai afetar muito lá o Reino Unido, mas o Brasil, a gente tem tanta outra volatilidade para chegar aqui que vai passar meio longe, né? Mas que chega, né? Chega. Porque como é que chega, né? A aversão ao risco, é esse sentimento de tipo, putz, tá tudo muito arriscado. Eu não sei o que vai acontecer com o Reino Unido, que é o centro financeiro da Europa, né?
não está mais na Europa, não sei o que vai acontecer, os bancos vão sair de lá, o que vai acontecer, não sei por onde, questões básicas, né? Por onde eu vou tradear, né? Então, isso aumenta o risco, aumenta a aversão ao risco, e quando aumenta a aversão ao risco, os países emergentes sofrem mais. Porque a gente é considerado mais arriscado, e se o mundo está com... Hoje a bolsa bombou, hein? Vai embora. Ok. Henrique, teve um vazamento de som aqui, mas já consertei. Tá bom. Eu também ouvi aqui que a bolsa bombou. Foi boa. A bolsa bombou. Isso é volatilidade, vai para os dois lados. Volatilidade. Não, exatamente. Bolsa Quando eu bombou. falo de volatilidade, eu sempre falo isso. Eu falo, gente, vocês não podem esquecer que volatilidade é para cima ou para baixo, né? Exato. Não é queda. Pro bem e pro mal. É só queda. Não, é volatilidade. Raquel, vamos botar aqui mais um componente lá do outro lado do mundo. Vamos pousar aqui um pouquinho no mundo China e nos seus vizinhos para completar o giro internacional, e em seguida a Andrea já traz aqui para o nosso continente, né? Existe uma sequência da guerra comercial China-Estados Unidos, China-Trump, né? Aí a pergunta, basicamente, são duas. Qual o impacto das relações dos Estados Unidos e parceiros ocidentais com o resultado das eleições? E a China possui reservas internacionais expressivas, mais de 3 trilhões. Qual o poder adicional que tal situação pode causar? Olha, gente, eu acho que assim, para falar de China, né, nosso time de política interpretação muito boa para o que pode acontecer com essa eleição, né? Basicamente, eu vejo na eleição do Biden um bom cenário aí para a China. Por quê? Porque uma reeleição do Trump, ele vai, enfim, tá ali cheio de popularidade de novo, né? Vai ter reeleito, vai ter esse boost ali. E ele vai voltar, ele já nos próprios debates já chamou de Chinese virus, it's China's fault, etc, né? Jogando tudo em cima da China, não escondendo, sem papas na língua ali, né? E eu acho que ele vai tentar dar um andamento ao acordo comercial, dizendo que é a única parte que funciona da relação, sendo que é muito estranho você conseguir dissociar uma relação, ainda mais com dois líderes como o Trump e o Xi Jinping, né? É muito difícil imaginar eles com essa visão tão pragmática, né? E o que a gente tem hoje? Qual é o cenário que a gente tem hoje? Hoje é basicamente, para o Brasil, é o pior dos mundos. Por quê? Porque por que era bom ter um acordo comercial entre China e Estados Unidos para o Brasil? Por causa da aversão ao risco, né? Porque assim, poxa, Estados Unidos e China estão brigando, o comércio global está diminuindo. E tá, quando a gente olha os volumes de comércio global, está diminuindo, né? Em todos esses últimos 3 anos aí de guerra comercial, o comércio global sofreu, né? Porque Estados Unidos e China são duas principais pontas das cadeias globais de valor do mundo. E aí, então, um acordo entre as duas potências é muito bom, porque, poxa, pelo menos vamos, né, dar uma bombada no comércio internacional de novo, as coisas vão ficar mais previsíveis, não vai ser de hoje para amanhã que vai ter uma tarifa maluca ali contra o produto chinês, né? Se eu tenho um produto que passa pela China e passa pelos Estados Unidos, ferrou, né? Não sei o que vai acontecer. Então, isso diminui a incerteza. Só que por que a gente está no pior dos mundos? Porque esse acordo foi assinado, só que a gente não pode esquecer que aqui no Brasil a gente compete com os Estados Unidos em termos de exportações para a China. Os Estados Unidos exportam produtos agrícolas para a China, assim como a gente, e os mesmos produtos. Então, os Estados Unidos exportam proteína, os Estados Unidos exportam milho, soja, cereais, e a gente também, né? Então, a gente compete, a gente sempre esquece, né, que o maior produtor, o maior exportador global de commodities é os Estados Unidos, né? Então, a gente não pode esquecer esse detalhe, né? Que eles são o nosso maior competidor. Então, um acordo nos moldes como ele foi feito, que era que a China se comprometeu a aumentar substancialmente as compras de produtos agrícolas da China, ele não beneficia o Brasil, ele prejudica o Brasil. Na verdade, hoje, o que a gente vê é que a China só cumpriu, pelo menos no último dado que eu olhei, eles tinham cumprido, 40% do que eles falaram que eles iam comprar de produto agrícola. Duvido que eles vão cumprir nos próximos 2 meses, né? E quem está se beneficiando? O Brasil. Em comércio internacional, a gente chama esse movimento de trade diversion, né? Você está redirecionando o comércio pelo motivo
de altas tarifas. Então, é assim, a China compraria normalmente os Estados Unidos, mas como tem tarifas, no Brasil está sendo mais barato. Então, eles compram do Brasil, né? Então, o parceiro natural não seria o Brasil, né? Para comprar tudo. A gente vendia, mas não vendia tudo. A gente começou a vender muito mais, né? Então, a gente está no pior dos mundos. Por quê? A gente não teve a previsibilidade que veio com o acordo, porque eles assinaram, mas não assinaram, mas se comprometeram, mas não se comprometeram, aí trocavam farpas todo dia, aí pode empresa, não pode empresa, e a gente teve um acordo que só prejudica o Brasil. Então, se você olhar pragmaticamente para o lado do Brasil, as relações Estados Unidos e China numa reeleição do Trump não é positiva. Mas se você pensar em uma eventual presidência do Biden, olhando para a China, isso pode ser favorável ao Brasil. Por quê? Porque o Biden, ele não deve ser... É muito difícil que o Biden volte atrás, né? Ah, não, eu vou voltar com as tarifas, eu vou voltar com o acordo. Ele vai provavelmente ter um approach, isso ficou mais claro ontem também no debate dos dois vice-presidentes, né? Em que a Kamala Harris falou, que acordo, que guerra, né? Quem ganhou? Vocês não ganharam guerra nenhuma, né? A visão deles é essa, é que a guerra não é o caminho e eles têm que fazer um acordo acertado junto com outras potências e outros aliados. Então, está muito mais na direção de vamos fazer um acordo mais acertado e uma maneira mais estável, o que traria uma estabilidade global, por mais que prejudique no lado agrícola, do que a gente sair perdendo dos dois lados. E a sua segunda pergunta, a questão das reservas, eu acho que não traz uma grande... não dá mais poder à China, porque a China tem muitas reservas, mas o mundo inteiro, né, 80% das transações globais são feitas em dólar, né? E todo mundo perde, né? Assim, se a China ia fazer o quê? Vender as reservas? Pode vender, beleza, vende, vou comprar, né? Tem demanda, né? Então, aí vai comprar o quê? Vai comprar o euro? Ok. Então, não tem uma grande, né? Se a China tivesse reserva em real, a gente teria ter outra conversa. Mas nesse sentido, eu acho que a gente ainda não tem, e nem do ponto de vista de moeda global, a China eles têm sim a intenção de tornar o renminbi a moeda internacional, mas eles ainda estão muito longe disso, né? Eles não têm nenhuma conta de capitais aberta. Ou seja, eles ainda têm controle de capitais. A moeda não é 100% conversível. Então, você não tem como ter uma moeda global que ela não é 100% conversível, né? Esse é o primeiro passo. O segundo passo é a credibilidade. É difícil você ter toda essa credibilidade num país que é uma ditadura, né? Que é um regime totalitário, né? A palavra correta. Então, é difícil, né? Eu acho que é um assunto, um debate acadêmico interessante, mas eu vejo para muito mais para frente. Vamos começar a aterrissar aqui no nosso continente e já partindo para o nosso tema aí do cenário de 2021, quais as perspectivas que vocês têm para as principais economias da América Latina, México, Chile, Colômbia, Peru, com essa situação desse ano de 2020 que rodou movido à pandemia? Olha, eu confesso que a gente não olha aqui com detalhe, tá, para a América Latina. No time de economia, a gente tem um time de estratégia global que olha um pouco, né? O que eu tenho visto, que eu não acompanho tão de perto, é que a gente está, comparativamente, o Brasil está saindo muito bem, né? Assim, com todas as ressalvas, em termos de atividade, quando a gente olha a retomada de atividade, etc., a gente está se saindo melhor do que muitos dos nossos vizinhos, né? Principalmente o México, que é um país que é constantemente comparado ao Brasil, pelo tamanho, pela relevância, né? Pelo PIB, etc., e por ser um país que estava caminhando para medidas mais economicamente, né, liberais, e depois entrou para um governo que se diz de esquerda, mas também não muito, enfim. Mas qual que foi a principal diferença, né? No México, eles não adotaram grandes medidas de isolamento, né? A pandemia rolou solta lá, teve um pico muito mais alto. O Brasil, a gente foi um dos poucos países, né, que a gente conseguiu achatar a maldita curva, né? Assim, a gente está convivendo com o vírus por mais tempo. Mas se você... claro, você olha em todos os gráficos, a curva do Brasil, né? Tem um monte... Todas as curvas estão assim, a nossa curva está assim. Mas a gente está convivendo por um tempo maior. Porque a gente nunca fez um isolamento perfeito, mas nunca... foi sempre um isolamento meio meia boca, mas ele durou um tempão. É mais ou menos isso, né? Tipo, trocando em miúdos aqui. Mas, assim, a gente não teve um colapso do sistema de saúde, né? E do ponto de vista fiscal, a gente teve... o governo implementou pacotes fiscais muito bem desenhados, que, assim,
é claro, passíveis de críticas. O auxílio emergencial foi para todo mundo, muita gente recebeu, não precisa ter recebido. Pois é. Mas em um momento como esses, às vezes, do ponto de vista econômico, você dizer melhor gente que não precisava receber do que gente que precisava receber não receber. Então, você tem também essa questão, né? No momento de crise extrema, de desemprego extremo. Então, tanto o auxílio emergencial quanto o programa de manutenção de emprego e renda, que permitiu a flexibilização das jornadas, quanto os programas de crédito para pequenas e médias empresas. Então, tudo isso, né, a gente vê que todas as pontas estão realmente fechando. E esse era um medo nosso, tá? Em março, se você perguntasse qual era o nosso principal risco, né, no cenário, a gente dizia que era as medidas não chegarem à ponta. Era o auxílio emergencial, as pessoas não conseguirem sacar, era o crédito não chegar, a empresa pequena não conseguir, que foi um pouco do que aconteceu no começo, mas depois o governo foi mudando os programas e parece que, né, melhorou muito. E é o que apontam os dados hoje, né? Boa, vamos entrar aqui um pouco em Brasília, nossa tema aqui das perspectivas, e vamos tratar de um tema que é muito sensível para os investidores, para as famílias. É a percepção variada entre a inflação oficial do IPCA e a sensação da inflação real na ponta do consumidor. Como é que o time da XP considera os riscos de solvência com uma eventual ruptura do teto de gastos? Como é que o nosso Banco Central consegue gerenciar expectativas e direcionar os mercados? Não, perfeito. Eu acho que aí a gente tem são dois assuntos relacionados, né? Mas que a gente vê muito separado, né? Eu estava ali numa reunião do nosso comitê, eu falei exatamente isso. Eu falei, às vezes, quem é o investidor, o consumidor, né? A pessoa no dia a dia, todo mundo sabe que tem o risco fiscal e fala, como é que o Banco Central, muita gente, né, argumenta, o Banco Central foi longe demais com os juros, baixou muito os juros, olha a inflação, né? E aí mistura com fiscal, e na verdade são coisas diferentes, né? O aumento da inflação que a gente está vendo, que não é a inflação tipo, não é o IPCA, o nosso principal índice, esse índice está totalmente ancorado, né? A nossa projeção aqui é de 2,6, sendo que a meta é 4, então a gente continua bem abaixo da meta, né? E a gente acabou de cruzar o piso da meta, e muita gente também confunde, era melhor a gente estar abaixo do piso. Não, o piso de baixo também não é bom estar abaixo, né? A inflação não é bom nem para cima nem para baixo. Então o brasileiro, eu acho que quanto menos melhor, mas não é por aí, né? Então a gente está em 2,6 numa meta de 4, tá super ok, né? Devia estar mais alto, o que mostra ociosidade da economia. Então, o que as pessoas estão vendo são casos anedóticos, né? Alimentos, basicamente. São alimentos, são insumos. Alimentos e insumos industriais, que são resultado de uma demanda aquecida, tanto internacional, de uma China que está voltando muito rápido, de uma China que a produção está voltando, então elas estão consumindo insumos minerais, aço, minério de ferro. Eu estava olhando hoje o dado da valorização das commodities, né? As principais commodities exportadas pelo Brasil estão em valor recorde, né? Os nossos termos de troca, que é a diferença do que a gente vende com o que a gente compra em termos de preço, estão altíssimas, né? Tá altíssimo, cresceu 15% esse ano, né? Nos últimos 3 meses. Então, o que isso reflete, né? Então, isso se reflete no preço, porque a gente tem uma demanda forte da China, que está voltando forte, a gente tem a economia, as commodities tinham caído muito no começo do ano, com a expectativa da economia estar muito devagar, etc. Aí elas voltaram muito forte por causa da demanda da China, por causa de um próprio movimento do mercado, que bom, a aversão a risco está diminuindo nos mercados internacionais, por que está diminuindo? Porque está chovendo dinheiro no mundo, né? Os bancos centrais estão injetando dinheiro sem fim no mundo, e o recado vamos continuar fazendo isso. Então o investidor fala, bom, eu vou procurar retorno, procurar yield, né? E aí quando procura yield e tem um risco, ele vai o quê? Ele vai procurar ativos reais, ele vai comprar commodities, né? Commodities minerais, commodities agrícolas. Então a gente tem esses dois fatores que estão puxando o preço das commodities internacionalmente para cima. Aí a gente tem o dólar, que subiu muito por questões muito domésticas, tá? Era pro dólar, é engraçado que a gente fala, era pro dólar, tá muito mais baixo, né? Mas por que não tá? Na verdade, era, assim, quando a gente coloca estruturalmente, era para o dólar estar mais baixo, só que o risco, o doméstico, né,
a percepção de risco totalmente doméstica, política, está levando o dólar para um valor muito mais alto, né? Então, e isso puxou, e é lógico, quando você olha para os alimentos, o produtor de alimento, ele vai falar assim, olha, eu posso vender no mercado internacional por X. Eu não vou vender aqui por X dividido por 2. Aumentou o preço, eu vou vender por 2X, né? Em reais. E aí, aumenta o preço aqui. Então, você tem, e aí o que acontece? Você teve uma demanda aumentando internamente, porque você teve um movimento de troca de consumo de serviços por bens, né? Então, as pessoas, elas pararam de... Elas não estão... por muito tempo, não foram em restaurantes, em bares, e estão consumindo em casa, né? E o brasileiro em casa come arroz e feijão. Isso é estatisticamente comprovado, né? Aumentou a demanda pela cesta básica do brasileiro. Arroz, feijão e carne, arroz, feijão e frango, né? O bom e velho arroz, feijão e mistura, né? E é isso que o brasileiro come, né? Então, essa demanda, e com o auxílio emergencial que bombou, principalmente as famílias mais pobres, que têm a propensão marginal a consumir maior, ou seja, elas gastam mais do dinheiro que elas recebem, e dentro desse dinheiro elas gastam muito mais com bens, e dentro dos bens muito mais em comida. Então, né, toda essa confluência de fatores levou, aí a cerejinha do bolo foi uma safra horrorosa de arroz no sul, uma seca enorme, porque arroz é um que não entra na parte da demanda externa, a gente não exporta muito arroz, mas teve uma seca, então assim, foi tudo junto, né? Que trouxe o preço dos alimentos e o preço dos insumos para a produção muito para cima. E o que está segurando o preço para o consumidor? É a ociosidade da economia. O que significa isso? A economia está tão fraca, o desemprego está tão alto, que o vendedor, é muito fácil entender se olhar para um restaurante. Se olha para a inflação de alimentos dentro de casa, está super alta. Se olha para alimentos no restaurante, estava em deflação até o mês passado, esse mês que veio inflação. Por quê? Porque o cara que é dono do restaurante, ele não está repassando porque não vai ninguém, né? Porque está vazio. Então, por isso que tem esse limite, né? E aí, qual que é o risco? Então, a gente não vê o risco nesse lado dos alimentos, né? Esse não é o risco da inflação. Esse não é o Banco Central se perguntando se ele foi longe demais, né? Até porque a política monetária, ela não mexe no preço do alimento, né? Ninguém toma crédito para comprar arroz, né? Então, é muito mais pela oferta e demanda do produto que aquilo move, né? Então, o grande risco para a inflação é o risco fiscal. E aí, esse por quê? Porque é a questão que você perguntou das expectativas, né? Será que o Banco Central vai conseguir manter as expectativas ancoradas? Eu acho que a gente está onde a gente está na inflação hoje pelo motivo da ociosidade, mas também não podemos subestimar os ganhos institucionais que a gente teve antes da gente entrar nessa crise. A gente chegou nessa crise com a inflação sob controle e juros baixos. Se a gente tivesse chegado nessa crise com inflação alta e juros altos, a gente estaria no mais alto ainda. A gente não estaria discutindo se era 2 ou 1,5, a gente estaria falando se era 15 ou 17, né? Então, é muito diferente. A gente teve, né, aprovou a reforma da Previdência, aprovou a mudança da taxa do BNDES, o teto de gastos, né? E aí, quando você coloca tudo isso em risco, né, o teto de gastos em risco, quando começa a ter toda essa discussão, isso que começa a ser o medo. Porque esse ano, em termos fiscais, ele foi basicamente um ano café com leite. É tipo, ó, todo mundo sabe que vai ter um buraco, todo mundo sabe. Eu falei, nunca foi tão fácil fazer conta na parte da despesa do fiscal. Porque a cada 15 dias o governo soltava, vamos gastar mais isso, vamos gastar mais isso, vamos gastar mais isso. Todo mundo sabia quanto que ia ser o buraco. O que a galera não sabia era o tamanho da queda da arrecadação, né? Então, o que é basicamente assim, tá precificado e tá justificado. Ok, tá ok. Vamos subir a nossa dívida PIB, vai subir 20 pontos percentuais esse ano? Tá ok. O mercado está ok. Quando que começou a piorar as condições de mercado? A curva de juros empinar, bagunça na LFT. Isso começou a acontecer há semanas atrás. Quando a gente teve o quê? Todo esse rebuliço de renda Brasil, renda cidadã, renda Brasil, renda cidadã, teto, não teto. Tudo isso começou, quando isso começou a ganhar força, né? Veio aquela pulguinha atrás da orelha de o que vai ser a partir do ano que vem, né? Porque tipo, esse filme eu já vi e eu não gostei, né? Não foi bom. Não foi bom, exatamente. Eu acabei de ver, né? Não foi legal. Então vem aquela pulguinha, né? E esse é o grande risco. E assim, qual é a nossa visão? A gente acha que o Banco Central tem uma credibilidade altíssima, o que é muito bom. Por isso que a gente não acha que a gente está em 2015.
Porque para a gente chegar em 2015, a gente precisa chegar para a equipe econômica e falar, cara, tchau todo mundo. Sai Guedes, sai Campos Neto, sai Bruno Funchal, sai todo mundo. Né? Bota Arno Agostinho, tal, Manteiga, e assim, tem que mudar todo mundo. Porque essa equipe, ela não tem essa visão. Ela não acredita que esse é o caminho. Então, você não consegue atropelar todo mundo. Isso, as pessoas... Tem algumas medidas, tipo, se for uma medida de contabilidade criativa, que possa ser pega pelo TCU, o secretário do Tesouro não vai assinar, porque aquilo pega nele na física, né? Ele pode responder por um crime de responsabilidade, ele na física. Uhum. E tem toda a reputação, né? Então, a gente sente que o Banco Central, não é o nosso cenário base, tá? O nosso cenário base não é que o teto vai ter uma lombada no teto esse ano. A gente acha que vai passar os trancos e barrancos e seguimos para o ano que vem, né? E aí, essa discussão vai voltar. E a qualquer sinalização de que essa discussão volta e o Renda Brasil encaixa totalmente torto no teto, né? Tipo, tá o teto, o Renda Brasil... Tipo, parece aquela cobra aquele desenho do Pequeno Príncipe, né? Que tem um bicho no meio da cobra, assim. Porque vai ser isso, né? Tipo, não, acomodamos no teto. Não tá nada acomodado. E a menor sinalização disso, o Banco Central vai responder e vai se antecipar. Né? A gente vê. Mas isso não é... A gente não acha que ele vai fazer isso ainda, porque esse cenário não se concretizou. Fala-se, não se aprovou nada. Seguimos na mesma, né? Perfeito. A gente está se aproximando aqui a 1 hora de live. Queria te fazer uma pergunta que com certeza interessa a todos os investidores. Com tudo isso que está acontecendo, vocês acham que existe um risco de rebaixamento de rating no curto e médio prazo aqui no Brasil? Olha, acho que não. Pelo que a gente viu do posicionamento das agências de rating, por hora não vemos um rebaixamento, mas o que a gente via, né, no começo do ano, que era a probabilidade de quando a gente ia retomar o grau de investimento, isso a gente também não vê mais. Foi para mais longe. Então a gente não vê uma piora, mas também não vê uma melhora. Eu acho que o recado está muito claro de todas as agências de rating, do FMI, de todo mundo fala a mesma coisa. Cara, parabéns, foi bom o que vocês fizeram, funcionou. Fez com que a economia não caísse 10, caísse 5, caísse 4, né? A nossa projeção aqui é de 4,8 com viés de alta, né? Então, assim, legal, deu certo. Agora vocês têm que olhar para o ano que vem e existem saídas, né? Eu acho que, assim, a gente só passaria a ver... Por que a gente não vê uma piora do rating? Porque o nosso cenário base não é da cobrinha do Pequeno Príncipe ainda, né? Pelo menos não por esse ano. E também não é só Brasil, né? Mundo, né? Tá todo mundo no mesmo barco, né? Não, e tá todo mundo com juros muito baixos. Essa é uma janela de oportunidade. E tem esse ponto, né? Todo mundo fala, não, mas o mercado tá pedindo mais, tá pedindo... Tá pedindo mais. Mas assim, você já comparou o que o mercado tá pedindo hoje com o que o mercado pediu em 2015? A nossa curva tá inclinada, tá? Porque a gente tem 2 no curto prazo. Então, qualquer coisa que seja maior, a curva é mais inclinada porque a gente tá muito baixo. Mas olha como a gente estava em 2014. A gente está com 16, 17, 20, 21, né? Totalmente... E aí você pergunta, mas daí quem vai comprar? Ué, a mesma pessoa que comprava no 20, né? Não vai comprar no 8, né? O risco é muito menor. Então, e a gente nunca pagou um juros tão baixo sobre a nossa dívida. Nunca. A gente nunca pagou tão poucos juros. Tem um texto na nossa plataforma sobre isso. Nunca pagamos tantos. Eu até fiz um cálculo ali, meio de padaria mesmo, mas para mostrar quanto que a gente economizou só com a redução da taxa Selic. Né? Não é pouco. Não é pouco, né? Não é nada pouco, né? Não é nada pouco. Então tem isso que a gente não pode esquecer, né? Então é assim, mas o Tesouro Nacional está sendo burro, né? Na estratégia, encurtando a dívida. Ele está encurtando a dívida a 2%, né? Uhum. Então... Acho que pelo menos isso a gente não está sofrendo dessa vez. Perfeito. Raquel, normalmente eu encerro as lives pedindo para o convidado deixar uma mensagem, dar um recado, alguma coisa que você queira deixar gravado na mente do nosso cliente. Olha, eu acho que a questão mais importante agora é sempre pensar com pragmatismo, né? Então, assim... Veja as notícias, saiba o que está acontecendo, é muito importante, mas nunca caia em extremos, né?
do tipo, ai, olha o que aconteceu no LFT, eu vou tirar todo o meu dinheiro do Tesouro Direto que ele vai quebrar amanhã. Não é o caso, né? Se a gente estivesse na Argentina, beleza, mas nada, não vai acontecer de um dia para o outro. Procure informações se isso faz sentido, não se desespere. E nem para o outro lado, né? Ah, olha, a bolsa tá barata, vou jogar todo o meu dinheiro lá. Né? Eu acho que é sempre ler todas essas informações que a gente passa de economia, etc., acompanhar, mas saber traduzir isso, né? Saber traduzir que quando a gente fala é um risco, fiscal é um risco, não quer dizer que você tem que tirar seu dinheiro do Tesouro Direto amanhã. Quer dizer que talvez você tenha que, ao invés de ter um pré, que você tenha que seja mais legal você ter um título de inflação, né? Que se você tem um pré, você olhar a duration, se for curtinho, tá ok. Então, assim, saber interpretar e como você vê isso no seu investimento, eu acho que é a melhor coisa. Perfeito, Raquel. Muito obrigada pela tua presença. Eu vou passar aqui a palavra para o Henrique para ele fazer as considerações finais e depois a gente se despede. Tá bom. Foi muito bom, essa hora passou quase que voando. A gente tinha muitas perguntas a fazer, o bate-papo foi ótimo. Muita coisa, Raquel. né? Economia é uma coisa complexa, é uma coisa que exige informação, exige racionalidade, saber dosar a impulsividade, saber dosar o lado emocional. Juntando tudo isso, a gente busca aqui no ambiente da XP, aqui da OL também, trazer profissionais de extrema qualidade, competência. O nosso assessor estuda muito finanças, estuda muito a área de investimentos. A XP promove no nosso site, na página Expert, informações de excelente qualidade, cobertura de política, economia, educacional, investimentos. Então, eu convido a todos para conhecerem a página Expert de conteúdos da XP e serem muito próximos do assessor da OL, porque ele está muito engajado, atualizado para dar um apoio profissional. Até quarta que vem. Raquel, um beijo. É isso, Muito gente. obrigada, Obrigada, gente. Obrigada aos clientes que participaram e, como o Henrique falou, até quarta. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, Raquel. Obrigada.